Fique agora com os melhores momentos do programa Empreenda Mulher. Gente, muito boa noite. Olha só quem está no ar, é o Empreenda Mulher, aquele programa que está tomando um espaço significativo, não só em São Carlos, mas em mais de 40 cidades pela Rádio Universitária 102.1 e também no nosso amado canal no YouTube Mova-se Empreendedor. Gente, o Empreenda Mulher começou com uma conversa de mesa e agora virou um programa preferido entre as mulheres empreendedoras, hein, gente? Por quê? Porque aqui é onde a gente conversa, troca experiência, abraça uma outra e também vira um network, né? Então Sim. Eu, como Thalita Mendonça, ao lado da minha parceira Andresa de Oliveira, estamos aqui com o Empreenda Mulher. E a gente entende que hoje ainda existem pessoas que olham o exercício físico com uma forma, como o próprio nome diz, física, certo? Certo. Uma forma de trabalhar o corpo físico, a musculatura, né? Tudo essa, enfim, que está no nosso corpo real, aqui, carnal. Tá. Mas como que você, enquanto, vamos dizer, como empreendedora, até mesmo terapeuta, e entra nos méritos aí de alguém que está trabalhando com mulheres há mais de 30 anos, né? Como que você traria que essa prevenção, vamos dizer assim, de um adoecimento, como que o exercício entra no quesito emocional? Bom, são vários fatores, né? Vamos lá. Pelo físico, a gente sabe que tem toda uma parte metabólica, fisiológica, que contribui através das taxas, né? Das substâncias químicas do próprio organismo, que a gente fala sobre endorfina, serotonina. Então a gente já tem um bem-estar, já tem uma substância natural do corpo que o próprio exercício ele promove. Certo. Então você já sente aquele bem-estar na hora, tá? E, inclusive... Só de estar ali, acho que já produz, né? A partir de 5 minutos já começa o metabolismo, ele já começa a reagir. Por quê? Porque ele precisa de na hora que a circulação ela aumenta no organismo, todo o sistema orgânico, ele tem que se adaptar para aquele coração bater mais forte, né? Então, para os órgãos começarem eles têm que se adaptar num metabolismo mais acelerado. O sistema todo falou, sistema todo, a musculatura, né? Começou a trabalhar mais rápido, todo o sistema tem que acompanhar, porque senão vai a óbito. Entendeu? Então, o que é o exercício? É uma defesa. Né? O próprio exercício ele é uma defesa do organismo. E aquilo faz as células se regenerarem, se autopromoverem de alguma forma. E isso tudo vai soltando substâncias que hoje é comprovado que é a miosina, a irisina, que são anti-inflamatórios naturais. Então, tudo aquilo, né, quem ouviu e assistiu o podcast anterior, fala que eu sentia um bem-estar quando eu não tinha o conhecimento teórico, né, que eu era apenas uma adolescente querendo ser professora de academia. E hoje a ciência já mostra que aquele bem-estar que eu tinha há 40 anos atrás, no começo, né, da minha carreira física, chama-se irisina, miosina, e são as inas, né? Sim. Que vão promovendo o bem-estar, e ele produz são anti-inflamatórios que vão protegendo as células e vai tornando essa possibilidade de não adoecer mais prolongada. Tá? É por isso que quando a gente vai numa terapia, né? A primeira coisa que é perguntado, né? Você faz uma atividade física? Primeira coisa. Né? Se não faz, comece. Né? A primeira coisa, né? Porque a única forma natural, não existe outra, tá, gente? Assim, eu desconheço, por enquanto, não tenho essa informação. O exercício físico bem orientado, vamos deixar aqui bem claro, tá? Uma técnica adequada, é a única forma de estar prevenindo doenças. Não tem outra. Porque o remédio, ele vai remediar.
ou ele vai tratar algo que já está instalado. O exercício físico entra antes disso. Entra numa prevenção. É prevenção. Então, assim, não que a gente não vá adoecer, não é isso que eu tô falando, né? Tem gente que fala assim pra mim, ai, Roberta, você já fez tanto exercício na vida, ainda faz exercício na vida, você acha que você não vai morrer, né? Tem essas Sim, loucuras que eu escuto. Mas, assim, não é essa a questão. Todo mundo vai um dia. Mas de que forma você vive? É o quanto está em vida. Enquanto né? está em vida. Né? E eu já ouvi assim também, mas eu quero chegar, não vou querer chegar 70 anos toda musculosa, toda trabalhada, isso, mas ninguém tá falando disso. A gente tá falando de você amarrar seu sapato, de autonomia. De levantar da sua cadeira. Estamos falando sobre autonomia, prevenção de doenças, o quanto menos a gente entrar nos remédios, melhor. Sim, eu tá? concordo. Por quê? Porque o remédio, querendo ou não, ele tem a parte de contraindicação. Efeitos né? colaterais. Tem os efeitos colaterais, né? Enfim, cada organismo responde de um jeito. Então, quanto a gente puder adiar esse momento, a gente ganha, né? Porque o que é mais caro? Tem gente que fala assim, nossa, academia é caro, né? Não sei o quê, mas o que é mais caro? Você ficar dependente de um remédio, né? Para a vida inteira, ou você, pelo menos, entrar num fluxo onde você consiga retardar esse movimento de adoecimento? Roberto, e para quem está começando, quer começar, que tem aí essa promessa de começo de ano, né, Thalita? Afinal, com certeza. Carnaval já passou, todo mundo vai começar a colocar aquela promessa em dia, viu? Essa semana a coisa já começa. A academia vai lotar, as matrículas vão bombar lá. Exatamente. Mas assim, o que acontece? A gente está falando aqui da atividade física, né? E ali no nosso cotidiano. E o quanto isso você acha que seria ideal para quem está começando? Uma vez na semana? 2? Então, 3? a questão qual é o movimento que vai me levar a eu decidir colocar movimento na minha vida? Movimento físico, né? Entendi. Que tudo bem, tô escutando aqui, tudo legal, faz bem para a saúde, vai evitar vários problemas, né? Num futuro próximo, mas o quanto de mim realmente quer? Entendeu? Que entra na parte emocional, é que a gente estava conversando, porque não adianta você ir lá de cara amarrada. Porque eu não quero, né? Porque acaba até fazendo o efeito reverso. Sim. Mas, na verdade, a gente entra num mérito aqui, viu, Roberta? Que a gente também tem que pensar que somos adultos. E em muitas das coisas a gente faz por obrigação, sim. E o exercício físico, ele poderia... Ser feito? Não Roberta? Não entraria nisso também? Não tem que ser feito para prevenção, para tratamento até para pessoas que já entraram num meio aí de doenças, por exemplo, e também a questão voltada ao físico, ao emocional. Não, qual que é a orientação? Fazer exercício físico, ou seja, me torna uma obrigação. E aí não entra no esforço também? Então, aí você me fala? São várias questões. Quando alguém entra numa academia, por exemplo, o que eu vendo? O que eu vendo numa academia? Né? Você, por exemplo, tem sua loja, a pessoa leva um produto. Sim. Na hora que a pessoa entra na academia, o que ela leva? Queixas. Sonhos. Sonhos. Sonho do quê? De eu melhorar a minha vida, de eu ficar com uma autoestima melhor, eu emagrecer, porque o médico mandou. Então, são várias questões nesse aspecto. Agora, é uma questão de consciência. Estou de novo falando da consciência. Onde vai levar a sua consciência? Qual é a escolha? A gente sempre cai nas questões de decisão e escolhas, né? Sim. É aquilo que eu acabei de falar. Se você decidir por você, o que pode acontecer? Quais as consequências? Então, Sim. Você escolher pelo exercício, você vai ter resultados salutares para a sua vida e para as pessoas que estão ao seu redor. Então, não é como colocar qual foi o termo que você usou? Como uma obrigação. Mas como algo que vai fazer parte da minha vida, como me alimentar é necessário,
tomar banho é necessário, não é? A higiene é necessária. A higiene é necessária, o dormir é necessário, e nem sempre a gente está, né, em condições de motivação para tudo isso. Mas seria crucial fazer, vamos dizer assim. Lógico. É o mínimo necessário. É o mínimo necessário. E quem nos ouve agora, né, quem tá nos vendo nesse momento, fala, mas então não consigo entrar numa academia. Por uma questão financeira, por uma questão de tempo, né? Porque tem, cada situação é uma e cada caso é um caso. Sim. Né? A gente vê aí uma rotina, numa dinâmica de rotina muito acelerada, principalmente das mulheres. E o que eu falo? Não dá tempo, não tem tempo. Gente, 15 minutos que você anda na rua, tá? Já faz um que é efeito. gratuito, já vai te fazer um efeito positivo. Entendeu? Meia hora que você acorda mais cedo e se coloca em movimento, seja volta no quarteirão ou volta no seu bairro, já está fazendo algo muito positivo para você mesma. Sim. Tá? Essa parte toda fisiológica, biológica, ela já vai entrar como, vamos dizer assim, um efeito benéfico. Ótimo, tá? boa dica. Nível cerebral, que a gente sabe que é a parte cardiovascular, né? Os exercícios que hoje se chamam de cardio, antigamente eram os aeróbicos, né? O aeróbico cardio. Hoje eles são fundamentais para a prevenção de Alzheimer e problemas degenerativos cerebrais. Né? Porque nós estamos numa onda de musculação. Ok, gente, musculação é perfeito. Mas a gente não pode deixar de valorizar a aceleração da parte cardiovascular para efeitos principalmente neurológicos, né? Efeitos positivos neurológicos. Então já tem aí pesquisas bem avançadas onde uma caminhada de meia hora já vai te prevenir, tá? Ou vai estacionar, no caso, vai depender de caso, de vários problemas sérios, principalmente neurológicos. Mas o duro é que eu não tô conseguindo me concentrar com isso daqui aqui na minha frente, viu, Andressa? Fala verdade. um pouquinho mais Fala, desse que daqui, delícia. gente. Tá demais. Olha né, só, Jaque? gente, Oliva Gastronomia trouxe para nós hoje uma delícia da casa, um bolo caseiro, que a gente chama, mas assim, com um toque de chefe especial, um bolo de milho com uma cobertura de goiabada deliciosa, super leve. E é isso, lá no Oliva você sempre encontra essas delícias e o bolo gelado, tortas de Nutella, Brownies. exatamente, brownies, enfim. Rabanada. Rabanada, que é deliciosa, rabanada com sorvete, já que você já foi lá, já comeu, né? Gente, não perde, Oliva Gastronomia, segue eles e vai lá conferir as delícias. Como nós estávamos falando aqui de saúde, Jaque, olha, a gente quer receber você aqui na nossa mesa com muito prazer também, porque você é uma pessoa assim que fala do nosso bem-estar, da nossa saúde o tempo todo. Você respira isso, trabalha com isso e hoje, né, é uma honra estar aqui com você, Jaque Barreiro, na nossa mesa, conhecida como os óleos essenciais. Mas ela faz muito mais do que isso, viu, gente? Conta pra nós, Jaque. Gente, Quem é a Jaque, gente? Quem é eu tô você? muito honrada também. Obrigada pelo convite. Né? Imagina, obrigada. E olha, a gente quer saber tudo sobre você. Quem foi a Jaque antes de trabalhar com os olhos? Como você começou a empreender? Conta pra nós. Sim, eu vou contar para vocês um pouquinho sobre a minha trajetória, mas depois eu quero linkar a nossa conversa com o papo da Roberta aí, que ela tava falando e eu tava me comendo ali pra palpitar também, que tava muito bom, Se tivesse né? um olhinho, né, pra ajudar. Eu já usei lá fora, com certeza. Bom, gente, então, primeiro, muito obrigada, né, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. A Andressa já conheço há bastante tempo, né? E um prazer te conhecer pessoalmente. Prazer é todo meu, Jaque. Né? E quem que é a Jaqueline? Hoje eu sou uma consultora de bem-estar, né? E sou aromaterapeuta, né? Tô fazendo pós em aromaterapia, então já trabalho com os protocolos aí da aromaterapia, né? E eu nunca fui empreendedora, né? Eu tenho 53 anos e a vida inteira eu trabalhei, desses anos todos, mais de 30 anos, eu fui funcionária pública.
Olha né? só. E acreditava que eu era feliz e fui muito feliz por um bom tempo, né? Mas a vida, né, da mulher, ela vai ficando pesada depois que ela se torna mãe, pelos afazeres, quando ela trabalha fora, numa rotina de CLT, 12 horas praticamente de trabalho, porque se você contar a locomoção, Sim, né? sim. E muitas vezes não tem hora de almoço e fica até mais tarde. Então, era um trabalho pesado. E com os filhos, busca, leva, eu fui me vendo cada vez mais cansada. E eu tive uma depressão, né? Eu tive 3 vezes depressão. E a primeira vez ela foi, assim, leve. Foi depois de vir de perder mãe, perder tias com câncer e ver, assistir, acompanhar, né? Então, acho que isso, junto com a chegada dos filhos, e muitas mulheres, até quando tem bebê, entram em depressão pós-parto, é bem conhecida, né? Então, eu tive essa depressão e usei remédios, né? Remédios pesados para conseguir dormir melhor, e aquilo me fez muito mal. Muito mal, eu não acostumei com os remédios, eu tinha taquicardia e diversas questões que não me fez bem. Fazer atividade física? Muito pouco, né? Nessa época que eu tive os filhos foi bem pouco. Eu tive, assim, um processo de fazer, voltar, ir, voltar, mas eu me considero, assim, uma vida sedentária. Apesar de ter feito diversas atividades, mas nunca anos, assim, né? Sim. Tentativas, vamos dizer assim. E nesse tempo, com a chegada da pandemia, eu tinha perdido meu pai há pouco tempo, eu já tinha começado a usar alguns remédios, eu vi que ia me dar as mesmas coisas de antes, eu parei. E na pandemia eu me vi novamente com depressão. E aí eu falei, não, eu não quero tomar remédio. E fui em busca de alternativas, conheci os óleos essenciais, né? Comecei a usar os óleos essenciais como uma cliente e comecei a usar para questões de depressão, de tristeza, foi ajudando bastante, mas também para rinite, também para questões com os filhos, como TDAH, né? Um momento que eles estavam muito presos dentro de casa, estavam muito ansiosos, né? Então foi ajudando um pouquinho de cada coisa, eu fui me interessando, fui conhecendo. E assim foi até 2023, quando eu fui convidada para trabalhar com os óleos essenciais. E aí eu pensei, como que eu vou fazer isso? Eu trabalho quase 12 horas por dia, eu vou encaixar como, né? Mas com os finais de semana eu fui me inteirando, a doTERRA dava todo o treinamento, né? Então eu fiz vários cursos e fui me interessando cada vez mais, me apaixonando e consegui lá encaixar nas minhas horas vagas, trabalhar com os óleos. E eu fui me apaixonando muito, porque eu vi uma oportunidade de ajudar as pessoas, né? Daquele conhecimento trazer um conforto, não só de saúde, de bem-estar, mas também financeiro, porque a doTERRA, ela tem essa opção de você ter uma renda extra com um marketing direto, e é uma coisa que eu nunca tinha feito, e quando eu comecei a conhecer, eu vi que era uma coisa diferente e que eu achava que eu conseguia fazer. Mas aí veio outra depressão em 2024, né? E essa foi por, acho que, excesso de trabalho, né? Além do meu trabalho ter ficado bem pesado, por ter se aposentado outras pessoas onde eu trabalhava, e ter ficado uma carga muito grande, eu acho que eu já também não gostava mais de fazer aquilo que eu fazia. E eu tinha encontrado um propósito que realmente fez fora daquilo, fora né? daquilo. Mas aí tinha o medo, né? O medo de eu vou sair daqui, um trabalho seguro, que a gente escuta a vida inteira, e que imagina, você é louca, você é maluca, um monte de gente querendo ser funcionário público, querendo ter essa estabilidade, e você vai... E eu adoeci, assim, fiquei em uma depressão profunda, tive burnout, fui diagnosticada e acompanhamento, tive que voltar a tomar remédio, e aos pouquinhos eu fui tendo que tomar uma decisão, né? E a hora que eu decidi, assim, que eu queria fazer, que é o que eu faço agora, que é trabalhar com os óleos essenciais, que é ser uma empreendedora, que é conhecer pessoas, ajudar pessoas a mudar o estilo de vida,
eu fui melhorando, os olhos também sempre me acompanharam, a minha família, os meus amigos, porque onde eu chego eu falo, eu quero que as pessoas conheçam. E hoje agora tá fazendo, não faz nem 6 meses que eu, assim, saí totalmente, né, que eu me aposentei do meu trabalho, CLT, e hoje sou full-time doTERRA, full-time óleos essenciais, full-time consultora de bem-estar, né? E Ô, Jaque, é isso, assim eu cheguei aqui. Eu preciso abrir um adendo, né, de tudo que você está trazendo, peço até licença, mas a forma com que você traz algo muito sério, que é a depressão. A depressão hoje a gente entende que é uma patologia, é algo que vem para o caráter emocional, né? Não se diz mais respeito. Antigamente, né, nós olhávamos a depressão como, muitas pessoas olhavam como, já diziam até falta de Deus. Já ouviu falar isso daí? Já. É falta de vontade. Frescura, e hoje a gente né? entende o que é a depressão. A depressão é algo muito séria, né? E você traz isso como uma superação. Só de você mostrar que você superou 4 episódios depressivos, a gente já vê uma força de uma mulher, e nós não estamos falando de uma mulher guerreira, mas de uma mulher que passou por processos e trouxe uma lição com você. Isso já nos emociona, isso já nos move, né? Agora, mais do que isso, ou em paralelo a isso, nós temos a ideia de um padrão aí de trabalho, de tantos anos, e você olhar com toda a coragem e falar assim, não quero. Não, eu vou mudar. Nós entendemos, aí que tá. É bom você trazer isso. Não foi de uma hora para outra, não foi num botãozinho, não foi no automático, mas aconteceu. Aconteceu porque de alguma forma eu visualizei aquilo, lutei por aquilo. Então, já, por trás do doTERRA já tem uma baita de uma história, né? Agora, o que a gente acha importante, né, você trazer aqui pra gente, o doTERRA, então, é uma empresa especialista em óleos essenciais, né? Mas por que usar óleos essenciais? Jaque, defenda aí a sua tese pra gente. Então, vamos lá. Nisso tudo, né, que eu contei pra vocês, eu estava vivendo, né, que foi de 2024, quando eu entrei na menopausa. E eu não sabia que a menopausa podia ter mais de 100 sintomas, né? E eu tive vários deles. Algumas mulheres têm muita sorte de não ter nenhum, ou só alguns, mas eu tive vários, né? E ainda tenho. Então, um deles, muitas mulheres assim, suave, mas outras contam como eu, que não conhece mais as suas atitudes. Eu sempre fui uma pessoa muito alegre, muito falante, então as pessoas não acreditavam muito. A depressão, a menopausa, porque as mulheres, muitas vezes, elas estão tratando uma depressão, mas, no fundo, elas estão com deficiência de algumas vitaminas, de hormônios, que causam depressão, né? Então, na verdade, se tratar a menopausa, você talvez melhorasse muito da depressão. E foi o que aconteceu comigo, mas eu demorei muito para descobrir. Porque o médico que eu ia falava que eu não podia tomar nenhum tipo de hormônio e tinha que tomar muito cuidado com o que tomasse, porque eu vinha de um histórico familiar de câncer, né? E então, assim, eu vejo que as pessoas têm a mulher passa por esse momento de menopausa, e quando a Roberta falou assim que aumentou a osteoporose, eu fico assim um pouco na dúvida desse aumento em relação a mudança da mulher, porque eu acho que agora a mulher está procurando uma academia nessa idade. E nessa idade, a gente tem osteoporose, por causa da menopausa. Então, assim, eu acho que antes essas mulheres não procuravam. Eu acho que antes essas mulheres se escondiam. A mulher tem vergonha de ter depressão, porque, como você disse, imagina, isso não é depressão. Depressão não é uma doença. E, imagina, tá de menopausa, tá velha. Né? Então, essas questões, eu acho que não são bem lidadas. Agora tá muito melhor. Tanto que eu procurei uma médica, ela me explicou o que eu podia fazer, me aconselhou a continuar com meus óleos essenciais e eu mudei. Melhorei muito, né? Muita terapia também. Mas é por isso que Então, vamos seguindo aqui, que a gente tá curiosa hoje. Tati, boa noite.
Boa noite, meninas. É um prazer bem-vinda. estar aqui, viu, com vocês. É um prazer Obrigada. mesmo que você esteja na nossa mesa, porque a gente quer falar sobre a sua história, sobre você, sobre o seu negócio. É muito importante você apresentar, né? Porque é uma, digamos assim, não uma novidade, mas um nicho específico que você vai trazer para nós aí no marketing, não é isso? Sim, isso E o mesmo. marketing digital, então, aí, movimento digital materno. Aí, Sim. podemos chamar assim a sua empresa? Sim, pode sim. Esse Muito- é o nome da empresa hoje que a gente É começou muito assim. bacana você trazer esse assunto pra gente hoje, que a gente quer saber tudo. Então, conta pra nós quem é a Tati, né, a sua história, como você começou. Conta pra gente. Bom, a minha história ela é longa assim um pouquinho, mas eu vou tentar resumir para vocês para ficar bem rapidinho. Mas tudo começou em 2019, eu engravidei, né, da minha filha. E ela nasceu quando a pandemia estourou. 2020 ali, quando fechou tudo, deu lockdown, a minha pequena nasceu. Em maio de 2020. E de lá pra cá, a minha vida deu um 360, né? Eu sempre empreendi, sempre trabalhei pra mim, né? Eu tive um pequeno emprego ali aos 18 anos, mas depois segui os passos da minha mãe e do meu pai e falei, não, vou trabalhar pra mim, vou empreender, né? Não adianta, né? Não cai o fruto, né? Sim. Longe da árvore. Você já vem com essa veia do Empreendedor. empreendedor, né? Sempre cresci vendo minha mãe ter 1000 negócios, 1000 coisas, e aí eu falei, e aí isso, né, acaba seguindo. E eu tinha uma gráfica antes, né? Eu terceirizava algumas impressões e tal, e já não vinha bem o meu negócio, já não vinha muito bem. E aí, quando virou a pandemia, foi quando eu falei, não, chega. Falei, agora não sustenta mais, não consigo mesmo. Aí, com uma criança recém-nascida em casa, eu tinha medo de sair, pandemia, e aí fiquei em casa com ela. E nesse caminho, decidi encerrar as atividades lá. E aí, depois disso, eu falei, tá, vou ser mãe agora, né? Vou cuidar da minha filha. E aí, tive um episódio, depois que ela nasceu, muito difícil, porque eu sempre fui aquela mulher de ir e vir, fazia minhas coisas, saía cedo, voltava tarde, e de repente eu me vi num porpério, com uma criança em casa, né? Sem saber quem é esse serzinho, que eu tanto desejei, mas ao mesmo tempo tava tudo muito difícil pra mim, porque eu não conseguia sair de casa, não fazia nada, ninguém ia lá, todo mundo ia com medo, todo mundo de máscara, ver ela, foi muito complicado. E aí foi onde eu me vi meio depressiva, essa época, né, com uma depressão pós-parto ali. E eu chorava muito, eu ficava em casa sozinha, meu marido me apoiava muito essa época também, ele foi, assim, um super companheiro pra mim essa época, ele não largou a minha mão. Né, eu falo que se eu conseguir... Teve todo o apoio dele. Né? Sair, ele foi, assim, a principal pessoa que tava ali comigo me dando a mão, sabe? Foi ele. E aí, eu precisei me reinventar, porque aí eu comecei... Minha filha já tava com 1 aninho, né? Já falei, pô, e agora? O que eu vou fazer? Eu preciso ajudar na renda aqui de casa. Só ele sozinho não dá mais, né? E aí foi onde eu fui procurar opções, né? Fazer o que todo mundo faz, né? Você vai procurar pesquisar no Google, né? Como trabalhar de casa perto dos filhos, né? A grande sacada, né? Das mães. E aí eu fui procurando e eu já tinha ouvido falar antes sobre cuidar de redes sociais para outros profissionais, lojas, enfim. Mas eu nunca me aprofundei muito sobre. Foi onde eu achei um curso na época. Aí eu entrei nesse curso e eu fiquei assim, eu falei, tá, eu vou fazer esse curso, eu vou comprar. Não tinha nem como comprar. Eu falei, onde é que eu vou arrumar dinheiro pra comprar? Mas ele, não, vamos parcelar, vamos comprar no cartão e você vai fazer. Então era um curso de marketing digital. Era um curso de marketing. É um De curso marketing? profissionalizante? Era do Senac. Do Senac. Na época. De marketing, um curso de marketing isso. profissionalizante. Pra cuidar era gerenciamento de redes sociais. Ok, certo. Aí eu falei, bom, é isso que eu preciso pra começar, bora, comprei. Então você não tinha nenhum conhecimento nessa área. Não, zero. Uhum. E aí eu falei, bom,
vamos lá. Fiz o curso, comecei. Só que no meio do caminho, eu comecei a perceber que eu falei, gente, peraí, eu não tô entendendo nada. Falei, parece que esse professor tá falando outra língua comigo. E aí ele falava de persona, e de landing page, e não sei o que. Eu, gente, o que é isso? Socorro. Eu não sei o que é isso. E eu comecei a desanimar. Aí eu falei, nossa, será que eu não vou saber fazer isso? Será que eu não sei? E eu comecei a pesquisar mais coisas. Foi onde eu achei... Aí que começa o meu caminho com mães. Eu achei uma pessoa que eu já seguia na internet, que ela tá fazendo uns stories, falando umas coisas de não sei o que. Eu falei, deixa eu prestar atenção nessa moça aqui. O que ela fala aqui de conteúdo, não sei o que. Aí ela tava lançando uma turma de marketing digital, ensinando a profissão de social media para mães. Olha Era isso. muito específico para mães. Ela já era profissional nessa área. Já era então. profissional dessa área. E ela estava formando outras profissionais, outras mães. Inclusive, o curso se chamava, na época, Mães Digitais. Que era para mães. Ela ensinava a profissão de social media para mães. E aí, eu falei, caramba, é isso. Falei, vou comprar esse aqui também, ó. Pra quem não tinha dinheiro nem pra comprar outro. Tá vendo? O bichinho do curso pica, a gente fica lá comprando curso. Você se identificou, né? Identifiquei, porque ela também era mãe, ela também tinha uma história ali por trás. Aí eu falei, caramba, eu vou comprar dela. Comprei. Gente, foi assim a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque a linguagem que ela trazia, como se organizar pra trabalhar de casa com os filhos, sabe? Era outra pegada. E aí eu juntei os dois e falei, não, peraí. Falei, agora vai. Agora tem que ir. E foi aí o meu primeiro caminho, assim, dentro do marketing, né? Que aí eu terminei o curso do Senac, terminei o curso com ela. E falei, agora... Você terminou os dois cursos, então, né? Eu falei, assim, antes de terminar o curso, porque assim, eu sou uma pessoa que eu me arrisco, né? Eu falo, eu não tenho aquela... eu vou terminar aqui pra depois ver. Não, eu nem tinha terminado, eu já tava trabalhando. Então, eu já consegui meu primeiro cliente ali depois de 3 meses de curso. E aí, eu comecei na área e não parei mais. Aí, eu fui atendendo vários nichos. Fui atendendo... desde loja de moda, milhões, né? E como que é, Tati, essa comunicação, então, para o nicho infantil? Como que é feito isso, assim, só para a gente entender? Quando eu decidi nichar para o nicho materno, não tem muito tempo. Mas eu comecei a ter clientes vindo, por incrível que pareça, dessa pessoa que eu comprei esse curso ainda, porque eu fiquei no banco de indicações dela, e como ela é do nicho materno, ela me indicava muito, e eu também comecei a prospectar mais clientes do nicho materno, porque eu gosto, é um nicho assim, eu falo que depois que a gente vira mãe, a gente olha e fala, caramba, esse universo materno é incrível, eu quero mais. E o nicho materno, ele envolve a área do comércio, a área da saúde, tudo. Envolve tudo. Hoje eu atendo mais a área da saúde. Hoje meus principais clientes são todas Seriam da área dentistas, médicos, odontopediatra, pediatras, fonoaudiólogas, terapeutas. Então, voltado para atendimento. Pro atendimento infantil. Isso. Se ela vende, por exemplo, se ela é doula, uma doula, ela vai vender para mãe, né? No caso, para gestante. Então, atende gestante, mães, crianças, é o meu público. É interessante a gente explicar para os nossos ouvintes e telespectadores, né? Que hoje a Tati, ela é social media, certo? Media, isso. Né? Que a gente chama de profissional do marketing, ou mais conhecido como social media, né? E especialista em trabalhar, atender profissionais que atendem mães. Então, por exemplo, assim, a psicóloga que acaba atendendo famílias, mães, ela vai lá e auxilia essa psicóloga a fazer, né, aí o marketing da empresa dela, que é o consultório, que é a clínica, né, a vender os serviços de psicologia dela, a vender talvez até cursos, né, ô Tati, você auxilia nesse manejo? Sim, a parte de infoprodutos, que é cursos, mentorias, eu já trabalhei com lançamentos de infoproduto, então tenho uma experiência aí na área. E aí, hoje, elas são assim, ou elas querem fechar mais pacientes em consultório, ou se não, Tati, eu quero
também ter meu infoproduto, ou se não, Tati, eu quero ter mentoria. Aí tem o pessoal do produto físico também, que por exemplo, enxoval para bebê, roupa para criança. Eu trago esse pessoal também do produto físico junto também. É importante. interessante a gente pensar nesse caminho, né, Andresa? Sim, Por quê? sim. Porque médicos, terapeutas, eles são a própria empresa, então eles são empreendedores, Sim, né? sim. Então, pessoas aí que atuam, principalmente na área da saúde, né, terapêutica, medicina, que vendem serviços, ou até mesmo infoprodutos que serão cursos para mães, tá aí, gente, Tatiane Cavalcante, ela é especialista em trabalhar nessa área de Sim. marketing para mães, né? A princípio, Tati, eu tinha entendido que seria assim, para mãe, o serviço prestado para a mãe, eu, por exemplo, sendo mãe Uhum. e precisando desse serviço, assim como se fosse a Sim. minha dor, assim como você tinha sua dor, que Sim. era a mãe, né? Deu Aham. para entender? Deu. Aí eu achei que era voltado para isso. Então, não, é para quem vende Para mães. para Para mães, para né? mães Então, na do verdade, vai atender crianças. As crianças. Isso. né? E quem... Porque assim... E também, né, fala pra gente desse aplicativo, enfim, explica pra nós. Como que funciona? Na verdade, sabe quando... Eu não sei se vocês já ouviram o termo fintech. Sim. Que são startups e empresas voltadas para banco. Tudo que está relacionado a banco, né, a questão bancária, a gente chama de fintech. A femtech é tudo que é relacionado a empresas, startups que lidam com a saúde da mulher. Né? Certo. A saúde e bem-estar da mulher. Então, as femtechs, que vem de female tech, technology, na verdade, é normal, né? Falar female, nesse caso, né? Embora pareça assim... uma coisa voltada para animal, mas não nesse sentido de fêmea, né? Não é de fêmea, mas é de feminino mesmo. Então, é algo que é voltado para a mulher, para o bem-estar dela, para a saúde da mulher. Então, é voltado para a mulher, especificamente. Por isso é fem na frente, né? Ah, entendi. Entendeu? Porque Aí pode ter aplicativo, pode ter várias coisas. Mas o que importa são empresas voltadas única e exclusivamente para o cuidado da saúde e bem-estar da mulher. Certo. São ali. aplicativos, Ale? Pode ter aplicativo, pode ser outra coisa. Mas o que importa é igual essas fintechs. Elas são empresas que cuidam da parte bancária, financeira do país. Entendeu? Olha, e por que exige tanta atenção, então, da parte jurídica? O problema das femtechs é que elas coletam dados. Foi bom até você perguntar isso de início, porque elas coletam muitos dados sensíveis. Então, independentemente de ser um aplicativo ou não, ou ser um software que você vai inserir um documento seu, que você vai inserir um exame seu e ali vai dar um diagnóstico, não importa o que seja, aquilo vai estar coletando um dado que é considerado pela Lei Geral de Proteção de Dados como um dado sensível. Ah, então, né, os direitos... E aí isso é algo extremamente preocupante, porque você ali, o que é um dado sensível, né, primeiro? Dados sensíveis são aqueles dados que revelam a orientação sexual, a origem racial, étnica da pessoa, a convicção religiosa, filosófica, política, dados biométricos são dados sensíveis, por exemplo, eu coleto a íris, a coleta de voz, a coleta da impressão digital, né, que me identifica como um ser humano único, que são os dados biométricos, dados de saúde são dados sensíveis também, pela LGPD, e esses dados eles precisam de uma proteção maior, né, para que a gente não tenha aí... Não vazar essas informações. Vazar essas informações, elas serem usadas de forma totalmente incorreta. Isso já aconteceu no passado, teve uma empresa, inclusive, que era uma femtech, acho que ela é dos Estados Unidos, estadunidense, chama, acho que Promon, de uma startup chamada Easy Health, algo assim, e eles vazaram os dados para uma empresa de marketing na China. Nossa. E aí começou a direcionar um monte de propaganda para aquelas mulheres, ou seja, e era uma empresa que ela era voltada para fertilidade. Então, as mulheres, elas colocavam dados sobre fertilidade, porque mulheres que queriam engravidar, então você via a questão da ovulação.
Então, isso estava dentro do sistema. Quando ela ovulava, quando não ovulava. Até a questão de medição de temperatura. Gente, então quem queria um filho e ficou sabendo desses dados, ficou, né? Não, e aí você Imagina. pega esses dados e manda para uma empresa de marketing. Já Chovia sabe que o telefone da Imagina, essa empresa tá Meu sabendo Deus. que aquela pessoa tá querendo engravidar, ela vai mandar um monte de anúncios relacionados a isso, a clínica de fertilidade, é tudo voltado para fertilidade. Então, assim, gente, uma empresa dessa, ela tá cobrando da mulher para que ela use aquele aplicativo, para que ela use aquele software, enfim, para que ela use aquele sistema. A mulher não é o produto ali. Sim. É diferente de um Instagram da vida, né? Dizem por aí, quando você não tá pagando pelo uso, você é o produto. Então, Sim. é assim que funciona. Nesse caso, você tá pagando pelo uso e sendo o produto. Porque aí usaram seus dados. Usar os seus dados. Eu acho que para o pessoal se familiarizar, eu sempre gosto de trazer esse resumo, porque às vezes alguém chegou agora, né, Ale? Tá chegando agora. Nós estamos falando, gente, da Femtech. Femitech. Femitech. Então, a Femitech, gente, pode ser aplicativos, software que cuidam, que tratam da saúde da mulher. Então, por exemplo, sabe aqueles aplicativos que a gente tem sobre ovulação, sobre ciclo menstrual? Isso, né? surgiu aí, ô Exato. Thalita. Então, são esses aplicativos que a gente tem para controlar aí algumas coisas da saúde da mulher dentro do nosso celular. Isso é uma Femtech. Isso é uma certo? Femtech, são Muito bem. empresas voltadas exclusivamente para isso. Inclusive, elas surgiram, elas não são novinhas, tá? Elas surgiram em 2013 com esses apps para controle de ciclo menstrual. Entendeu? E aí foram se desenvolvendo mais ali em 2016. Hoje elas já abrangem a parte de saúde reprodutiva. E agora que é a nova moda, né? Que parece que nunca existiu menopausa, né? É verdade. Porque o assunto é só esse. É só, exato. O assunto é só menopausa, menopausa, tudo. Uhum. Eu nem sei se já tô começando a achar que eu tô. Exatamente. Eu já falei assim, meu Deus, acho que eu preciso Todas ver. nós achamos que em algum momento a gente já Eu não entrou. sei, acho que eu tô com calor, é só um calor normal. E aí você já começa a não olhar. Gente, de tanto que você vê o negócio, né? Muito. E aí, imagina, você tem um app desse de pré-menopausa que fica ali controlando estrogênio, progesterona, Ele já vai te direcionando, Testosterona. então, né? Não, você imagina, você tem um negócio desse, você vai colocando informações sobre a sua saúde, entendeu? Então, assim, aquilo pra você vender pra uma empresa de marketing, gente, é uma belezinha. É uma loucura, né? Entendeu? Sim. Olha, e conta pra gente, então, e como que o mercado é caracterizado, então, das Femtechs? É um mercado, em termos de empresa, startup, né? Startup, de novo, pra gente não esquecer, são aquelas empresas que você tem uma ideia que é disruptiva, e essa ideia você consegue escalonar de forma rápida e replicar. Então, uma Femitech, um aplicativo que eu faço nos Estados Unidos, eu consigo traduzir ele para o português e usar no Brasil. Sim. Entendeu? Por isso que acaba se chamando de startup, por causa dessa replicabilidade, escalabilidade do produto, né? E você gasta pouco para fazer aquilo, você não gasta muito para fazer também. A ideia é meio essa. E aí, quando você tem uma empresa dessas, geralmente, quando tem empresa de tecnologia, regra geral, a maior parte delas é formada por homens, né? O mercado é masculino. 14% do mercado de tecnologia tem uma founder ou sócia mulher. Ou seja, quase ninguém. Sim. Quando você pega o mercado de Femtech, já muda completamente. Já são as mulheres. Mais a de maior 50% de founders, de fundadoras, de sócias, são mulheres. As empresas são lideradas por mulheres, pensando sobre mulheres. E por que isso, gente? Porque a medicina, a regra geral, sempre foi muito voltada para o homem. Então, estudou-se o homem, o corpo do homem, e a mulher era tida assim, é o homem mais menor, né? Digamos assim. É só eu adequar peso e condições e acabou ali, eu dou a medicação, isso tá resolvido. E não tem nada a ver. E não tem nada a ver. Começou-se a perceber assim, não, gente, a mulher tem a questão hormonal que impacta de forma gigantesca na vida dela.
E aí, as próprias mulheres começaram esse movimento, né, das Femtechs. E elas que acabam liderando o mercado. E também, gente, porque mais de 90% das mulheres são responsáveis pela parte de saúde da casa. Quem compra medicamento, quem cuida dessas coisas e quem acessa as mulheres, né? Aplicativo, que tem mais disposição para acessar aplicativo, essas coisas, são as mulheres. Digamos, mais paciência. Aniversário pesado, hein, Ali? Não, difícil, e o duro traumatiza. é a questão da pandemia, né? Se a gente pegar as entrevistas aqui do canal e de outros canais, de outros podcasts, você verifica que a pandemia sempre é um lugar comum, é um marco, né? De mudança na vida das pessoas, né? Pra muita gente transformou, muito mesmo. E na época, a pandemia ia iniciar. Então, quando foi pra iniciar a pandemia, eu estava no seguro. Tá. Então, assim, eu tava em oração, que eu sou cristã. E aí, foi indo. Até que um momento, numa pequena conversa sobre um atendimento, mesmo que eu sempre usei extensão de cílios. Então, assim, as pessoas acham que extensão de cílios é algo novo. Mas não é algo novo. Eu já uso há pelo menos 12, 13 anos. Caramba! Olha isso. E eu tenho poucos cílios, né? É de família, é de genético. Então, a mulher que usa extensão de cílios, ela se sente totalmente empoderada. Então, na época, como eu entrei na área da extensão de cílios, foi totalmente diferente. Foi porque eu estava fazendo entrevistas de emprego. E eu falei, como que eu vou me sentir mais segura porque eu preciso de um emprego. Sim. Então, para mim me sentir mais segura, eu vou fazer uma extensão. E eu procurei uma profissional, e naquela época eu era meio assim com o Instagram, não era muito adepta. Então você nunca tinha feito extensão de cílios até então? Eu não trabalhava. E nem, com isso. mas Eu só você já fazia? Já fazia com Já outras fazia. profissionais, mas eu resolvi procurar uma outra profissional para fazer a minha extensão. Por conta da entrevista? Por conta da entrevista. Tá. E aí, como ela me respondeu, eu não gostei. Eu fiquei chateada e eu fiquei mordida. Eu falei, atendimento. não gostei. Ela falou pra mim procurar no próprio Instagram. E aquela curiosidade de saber, porque eu tinha visto um anúncio, eu queria entender sobre cílios. E eu sou uma pessoa curiosa, eu não gosto de aquela pessoa leiga. Eu gosto de saber sobre o assunto. E foi assim. E aí, a hora que ela me respondeu, eu comecei a falar, nossa, mas como que alguém trata alguém assim? Nossa, mas como que ela me fala uma coisa dessa? Eu comecei a reclamar. Então, foi dessa forma. Foi aí que eu parei e pensei, realmente, eu sou boa. Eu poderia tratar minhas clientes melhor que isso. Entendi. Então, então foi você essa... nem pensou na extensão de cílios, você pensou, Não. na verdade, no No tratamento, no atendimento. No atendimento, no que realmente é um tratamento que ela problema. deu. Gente, desculpa, mas realmente São Carlos tem um problema em algumas cards aí de atendimento ao cliente mesmo. É difícil, né? E às vezes a gente pega pessoas assim, foi pelo WhatsApp? Foi no WhatsApp? Foi no WhatsApp que, né? Ela então, mandou eu ir pro Instagram ver. Eu perguntei qual que seria essa técnica, né? Porque nunca ninguém tinha me falado sobre extensão. E por acaso apareceu um anúncio Sim. de cílios. Mas não era dela, era de uma outra profissional muito longe, que é até uma master educadora maravilhosa. E aí, ela viu aquilo ali, eu falei, não, vou perguntar. Aí eu procurei no Instagram, achei essa. Aí eu fui perguntar sobre isso, que eu falei, gente, eu faço cílios há anos, ninguém nunca me ofereceu um modelo de cílios. Sim. Aí me questionou. Aí eu comecei, vou perguntar pra essa moça. Porque ela tava sempre postando muita foto de cílios e tudo. Fui perguntar. Aí ela falou pra mim, vai no Instagram O que você vê atendimento do lá. WhatsApp, né? Por mais que às vezes a gente... Sim, tem pessoas que elas querem as respostas rápidas, né? Assim, Sim. mas a gente tem, né, o dever, né, de estar ali respondendo. Ser mais humana. Ser mais eu humana, acho, né? Ser mais humana na mensagem. Eu acho que a questão do atendimento, ela é um complicador mesmo. Por mais, hoje a gente tem muita essa questão de tecnologia, e aí os robozinhos atendendo no WhatsApp e tudo mais, né? Essa coisa das IAs, mas essa questão humana, principalmente em área de estética, saúde, você precisa de uma... Até no precisa, direito também, né? na advocacia, você precisa de um humano falando com você para entender as suas necessidades. Eu queria, na verdade, não queria, só queria que ela me falasse. Como que né? era e explicasse. E aí foi assim, aí e foi aí quando você eu me teve dei essa conta. ideia. E aí deu conta, assim, de começar a fazer um curso, de repente. Aí foi que eu pensei que poderia entrar nessa área, mas eu nunca imaginei que essa área daria dinheiro, nunca imaginei que essa área pagaria mais que um aluguel, que na época eu só precisava pagar meu aluguel, eu só precisava passar dali. Sim. E a pandemia estava começando, estava todo mundo fechando os salões e eu estava iniciando. Então, assim, de repente, me deu um boom, peguei e vou fazer um curso. Procurei uma profissional, fiz um curso. No curso eu chorei o dia todo, porque a hora que acabou o curso eu chorei porque eu falei, gente, eu fazia cílios há anos, ninguém nunca me deu uma escovinha
Ninguém falou que os cílios tinha que lavar. Que Então, tem todos os que tem cuidados uns de cuidados. higiene, E assim, eu falei, gente, a gente era amiga, porque eu fico amiga, né? Na hora já acho que todo mundo é minha amiga, na minha cabeça. Então, eu fui ficando chateada. Aí eu parei e pensei, vou me especializar. Sim. Quero ser diferente. Quero que a minha cliente chegue aqui e não sinta a dor que eu senti. Então, meu primeiro curso foi um curso muito difícil, porque realmente, naquela época, 6 anos atrás, não tinha tanto conhecimento, não tinha conteúdo. O YouTube tinha conteúdo, mas era conteúdo infantil, coisa assim. Áreas específicas, profissionalizantes, não tinha conteúdo na internet. Se você perguntasse, não tinha coisas que você poderia saber. Então, eu fui atrás. Uma dúvida não, mas assim, que a gente às vezes fica pensando e a gente fala, nossa, como que começaram, né? Como tiveram essa ideia? Você tem essa história de como começaram, assim, a fazer, ou se colocar em cílios, algo assim? Porque antes tinha aquele de cola, né? Que a gente se colava, né? E aí ter um cílios fixo mesmo, assim, você tem alguma história disso? Na verdade, a extensão de cílios, ela tá desde 1800. Extensão de cílios. E um cabeleireiro foi mudando, um foi melhorando. Que tanto que a gente tem hoje cílios que a gente, eu vou comprar ali um postiço e coloca. Mas as técnicas foram melhorando, que foi sendo estudado. Porque tudo que é aquilo que é autoestima, a gente, mulher, sabe? Que são detalhes. Move o mundo, a economia. Então, assim, foram enxergando que aquilo ali começou... Já teve relatos que eram reis. Já teve histórias que falavam que então eles... É muito antigo, né? porque percebia que mudava a aparência da pessoa. Sim. Então, era somente a alta sociedade que usava extensão de cílios. Aí já teve épocas que foi feito com pelinhos de fio mink, que é aquele bichinho mink, que é um animalzinho, que graças a Deus hoje já foi... abolido, não tem mais, entendeu? Sim. Hoje tudo é sintético, graças a Deus, hoje os fios são todos de plástico realmente, para que não use de animal. Mas assim, foi passando até chegar hoje que nós temos alta tecnologia na área de extensão de cílios. Hoje nós temos saúde ocular, eu sou terapeuta de cílios, eu sou master educadora, graças a Deus. Eu tenho selo do MEC para poder estar ensinando, então os meus cursos hoje, eu passei de empreender, que eu entrei na área, na verdade, para pagar o meu aluguel, graças a Deus. Né? Eu não imaginava de jeito algum que isso seria uma renda. Porque eu acho que toda área, ninguém entra sabendo que é uma área que pode mudar vidas, sim, né? sim. A gente entra porque, de repente, igual quantas pessoas aí da área da estética entrou porque acabou chegando ali. E na época, como era pandemia, tava todo mundo fechando. E todo mundo usando máscara. Então, ficou mais evidente os olhos. Então, todo mundo... E eu comecei a falar, não, mas eu não quero ter um atendimento qualquer. Eu queria um atendimento premium. Eu não queria que a minha cliente viesse. E eu comecei a pensar, mas no curso que eu aprendi, era escrito uma coisa, mas ela me ensinou outra. E eu comecei a questionar as coisas. Eu falei, não, eu vou atrás de curso. Sim. E eu comecei a ir atrás de curso. Eu comecei a descobrir que a área de extensão de cílios era imensa. Que ela atingia mundialmente. Então, hoje em dia, os maiores nomes que antigamente só existia na Rússia, que eram os maiores nomes de leste, que era leste designer, que são pessoas que olham para o seu olhar, vê, porque nós todos temos defeito. Um lado é mais alto, outro lado é mais baixo. Tem pessoas que são estrábicas, a gente consegue resolver. Então, foi vendo técnicas, cursos, eu fui indo atrás. E tudo na pandemia. Sem poder atender, sem poder fazer exposição, sem poder fazer propaganda, né? Então, foi indo aos pouquinhos. Mas, mesmo assim, eu já faz 6 anos, né? O ano passado, eu ganhei um prêmio na Câmara Municipal dos Vereadores, né? Que a gente não entrega somente extensão de cílios. Que para muita gente, extensão de cílios é algo supérfluo. Mas para a mulher, depois que ela coloca a primeira vez, ela entende o poder que ela fica, o quanto ela se vê mais bonita. E a gente entrega a saúde ocular. Então, eu sou promotora de saúde ocular. Então, assim, é um caminho que parecia tão simples, né? Vou só fazer para mostrar para aquela ali como que atende. E hoje eu ensino outras mulheres a transformar a realidade delas também. E é bem interessante isso que você falou, porque eu fico pensando que muitas das ideias nascem de dores, né? E às vezes a gente quer a nossa dor, às vezes, né? Sim. Então, da nossa dor, de um problema que a gente teve, ou que a gente tem, que a gente quer resolver, que acha um absurdo, a gente nasce uma ideia. Nasce uma ideia. E aí, daquela ideia ali, você vai tentando ver como você implementa e ver se funciona e ver se dá certo. É claro, né? Uma galera nasce já pensando em como que eu vou lucrar, né? Já nasce com o modelo de negócio pronto e tudo mais. Mas você nasceu, assim, eu que entendo
de startup, você nasceu meio startupeira, né? Foi muito. Gente, muito obrigada. Empreenda Mulher. Volta quarta-feira que vem. Esteja com a gente. Participe às 18 horas. Até mais. Boa Até noite. mais, boa noite.